Então eu quero desejar a todos uma boa tarde. Nós vamos começar com a Suélia de Paiva, com a apresentação da panorama da indústria, da indústria petroquímica. Então, agradecer a presença de todos. Nós já demos algumas instruções gerais sobre a disciplina, né? Estamos estimando a semana do dia 23 para estar reportando as parciais dos relatórios entregues, tá certo? As notas das apresentações serão entregues posteriormente, tá bom? Aí em conjunto com os relatórios, nós finalizamos então a avaliação da disciplina como um todo. Não teremos avaliação do tipo prova, tá bom? Então eu quero agradecer a presença mais uma vez de todos e pedir então para a Sueli iniciar a sua apresentação. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Suélia, sou aluna da pós-graduação de Engenharia Química. Irei apresentar para vocês um pouco sobre o panorama da indústria petroquímica. Esses alguns tópicos serão abordados mais adiante, então eu dividi em cenário mundial, cenário brasileiro da indústria petroquímica, a cadeia produtiva da indústria petroquímica, como ela procede, os polos petroquímicos presentes no Brasil, o desempenho da indústria petroquímica, algumas considerações finais e as referências, onde eu deixei alguns trabalhos que foram utilizados para essa apresentação. Antes de mais nada, a indústria petroquímica, ela tem alguns fatores que auxiliaram no surgimento e no desenvolvimento dessa indústria ao longo dos anos, né, no cenário mundial. Eu destaquei alguns que, segundo Freeman, que era um economista britânico e pesquisador em estudo de inovações, e ele destacou que a aplicação do conhecimento científico básico nos processos de produção e desenvolvimento da engenharia química auxiliaram no crescimento e desenvolvimento dessa indústria, assim como a troca de produtos orgânicos derivados do carvão ou produtos derivados do petróleo e do gás natural. Temos também um enorme crescimento de insumos químicos básicos, como amônia, eteno, propileno e outros, que são utilizados em diversos tipos de processos, né, da cadeia industrial. Temos também a crescente disponibilidade de fonte de energia, que acabou auxiliando nesse desenvolvimento da indústria, e o desenvolvimento de instrumentação de controle de processos e de equipamentos de laboratório, né. Então, dentre diversos outros fatores, a gente pode perceber que o investimento, né, em diversas pesquisas no processo industrial acarretou no desenvolvimento da indústria petroquímica. E onde é que surgiu a indústria petroquímica, quando e de que forma? Embora o primeiro produto químico fabricado com base no petróleo ele tenha sido o negro de fumo, que foi em torno de 1872, e era bastante utilizado na borracha sintética, a indústria petroquímica ela surgiu de fato em 1920, nos Estados Unidos, onde vocês podem ver através da linha do tempo, quando a STDO e a Union, que foram duas empresas americanas, elas fabricaram o isopropanol e o glicol, né, com o intuito de aproveitar as frações que sobravam do petróleo. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, que foi um período que essa indústria desenvolveu bastante devido à elevada demanda de produtos estratégicos, a gente tem, por exemplo, o tolueno e a glicerina, que eram bastante utilizados para explosivos, assim como também produtos químicos de uso militar. Então, isso acabou acarretando o desenvolvimento dessa indústria petroquímica ao longo desses anos. No ano de 1945, né, no decorrer da linha do tempo, a gente tem um surgimento dessa indústria na Europa. E isso iniciou com o uso da nafta como matéria-prima petroquímica, substituindo os subprodutos do carvão. Em seguida, no ano de 1950, né, nós temos esse surgimento aqui no Brasil de forma tímida, e nesse mesmo período, a produção petroquímica nos Estados Unidos já estava em torno de 12%, um crescimento de 12% por ano, se comparado a outras indústrias que cresciam em torno de 7,8% ao ano. Nos anos seguintes, em 1955, a gente tem o início dessa indústria no Japão, e já na década de 70, o país ele já era considerado o segundo produtor do mundo. Isso a gente pode associar com o estímulo à produção de petroquímicos básicos e aos seus preços competitivos no mercado internacional, né, no mercado mundial. Em seguida, nos anos de 1956, os Estados Unidos já se destacavam nessa produção, então ele tem em torno de 87,5% da produção mundial. Eu destaquei algumas empresas, Dow Chemical, Union e Phillips Petroleum, e enquanto isso, a Europa ela possui apenas em torno de 9,2% do mercado atual. Nos anos atuais, a gente já tem a diversificação, né, da indústria petroquímica em vários países, e ela vem crescendo cada vez mais.
A indústria petroquímica agora no cenário brasileiro, né? Essa atividade, ela tem uma existência mais ou menos na mesma ordem do restante do mundo, como eu falei anteriormente, né, mais ou menos na década de 50, e o seu desenvolvimento ele foi estabelecido em São Paulo, onde nos primeiros anos já estavam instaladas algumas fábricas. Eu destaco a plástica de Copes e outra da Bacol, né, que operavam com a matéria-prima que era o estireno. A princípio, era uma matéria-prima importada, né, visto que a indústria petroquímica, nesse início, era bastante tímida. E assim, importava-se também outros produtos. A gente tem o polietileno, fibras de nylon, dentre outras. Por curiosidade, né, existe a informação de que a primeira fábrica petroquímica brasileira ela esteve instalada no Paraná, e que se tratava de uma planta de formaldealba, que começou suas operações em torno de 1948. Agora, no cenário brasileiro, especificamente, de fato, como é que surgiu a indústria petroquímica? Então, ela surgiu nos anos 50, como eu falei anteriormente, mas o primeiro grande impulso foi recebido pela consolidação da instalação, na verdade, da refinaria Presidente Bernardes, mais ou menos em 1952, em Cubatão, São Paulo. E essa instalação, ela teve quem foi responsável por essa instalação foi o Conselho Nacional de Petróleo, né, a CNP, e com isso ela criaria uma base material para a implantação de diversos projetos petroquímicos que seriam instalados posteriormente. Em 1953, né, mais ou menos em novembro de 53, a gente tem a construção da primeira fábrica do programa, que seria a fábrica de fertilizantes, e que iria produzir adubos em larga escala, à base dos resíduos da refinaria de petróleo de Cubatão. Essa refinaria, né, ela ofertava diversos produtos petroquímicos básicos, e com isso atraiu várias outras empresas. Então, a gente destaca aqui no ano de 1957, a Companhia Brasileira de Estireno, com a produção de estireno a partir do eteno. Temos também a Amônio Carbide com a produção de polietileno, a Companhia Petroquímica Brasileira com a produção de negro de fumo, e a Alba com a produção de metanol. Bom, a princípio, a indústria petroquímica ela estava mais aberta à iniciativa privada, né? Então não existia um monopólio, seja da União ou da Petrobras, nesse setor petroquímico. Então a CNP, né, em torno de 1954, ela baixou uma resolução que deixou à disposição, né, esse processo petroquímico à iniciativa privada. De início, teve-se o interesse por parte da iniciativa privada, só que no final das contas acabou não dando certo, e a Petrobras ela acabou se responsabilizando por isso. Então, em 1958, a gente tem a instalação das unidades de eteno, e em 1959, a instalação das unidades de propano, próximo, né, à refinaria de Cubatão. Em 1972, a gente tem a instalação do primeiro polo petroquímico do país, localizado em São Paulo, no município de Santo André e Mauá. No ano de 75, a construção do segundo polo, que foi na Bahia, Massari, e em 85, o terceiro polo petroquímico, né, que foi em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Atualmente, né, a gente tem a indústria petroquímica bastante bem estabelecida aqui no país, mas cada vez mais sendo necessário de investimentos. Bom, continuando ainda no cenário brasileiro, em torno de 1967, a gente teve a criação da Petroquisa, né, a Petrobras Química. Essa estatal, ela tinha a função de auxiliar as indústrias químicas, petroquímicas, no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, a Petroquisa, ela auxiliou na instalação de vários polos petroquímicos no país, né, de forma a atrair outras empresas. Assim como também o Estado ele incentivou, através do crédito subsidiado, né, do BNDES, também fazendo restrições de importações, oferta de nafta a preços mais atrativos, de forma a atrair diversas indústrias, sejam nacionais, também estrangeiras, para que pudessem se estabelecer, né, no território brasileiro e, consequentemente, chegar, né, ao processo petroquímico aqui no Brasil. Os polos petroquímicos que foram implantados aqui no país tiveram como base um modelo tripartite, e ele tinha como base a divisão do capital de 3 formas, né? Então, a gente tem o capital estatal, onde a Petroquisa era responsável, tinha o capital privado nacional, onde geralmente as empresas nacionais tinham como objetivo, função, na verdade, fornecer a matéria-prima, né, para o processo petroquímico. E, por fim, a gente tem o capital estrangeiro, que na maioria das vezes fornecia as tecnologias, né, que eram utilizadas nos processos industriais. Aqui eu vou falar um pouco sobre a cadeia produtiva da indústria petroquímica e como
ela procede. Então, a cadeia produtiva ela se divide de três formas, né? Então, a gente tem a indústria de primeira geração, de segunda geração e a indústria de terceira geração. Aqui é uma ideia geral. Vale salientar que a indústria de refino não faz parte, de fato, da indústria petroquímica, mas é a partir dos produtos gerados nessa indústria que a gente inicia, né, a cadeia produtiva da indústria petroquímica. Então, a indústria de refino vai oferecer a gente petróleo e o gás natural, que através de processos que são realizados nas refinarias, a gente tem como produto o etano, o propano, a nafta, que vão servir de matéria-prima para a nossa indústria de primeira geração. Então, abordando de forma um pouco mais específica, seria uma indústria de primeira geração, né? Então, elas são indústrias que recebem os insumos da indústria de petróleo, como falei anteriormente, e que vão transformar essa matéria-prima em produtos petroquímicos básicos que vão ser utilizados por outras indústrias, né? Essas indústrias de primeira geração, elas também são chamadas de centrais petroquímicas, e pela facilidade logística e também até para diminuir o custo que se tem, elas localizam-se em geral perto de suas fontes de matérias-primas, ou seja, perto de refinarias de petróleo, perto também de campo de produção de gás natural. Outras características abordadas nesse tipo de indústria, a gente tem a intensidade do capital, ou seja, um grande investimento nesse tipo de indústria. São geralmente empresas de grande porte e, na maioria das vezes, ela atua em mais de um estágio da cadeia, ou seja, a gente tem empresas que atuam tanto como de primeira como de segunda geração. Como vocês podem ver aqui, nesse fluxograma, a gente tem a formação, né, dos produtos da indústria de primeira geração. Entre os processos que são utilizados, a gente tem o craqueamento a vapor, a pirólise, a reforma catalítica, a reforma a vapor e dentre outros. Então, como produto, a gente tem as olefinas, os aromáticos e também o gás de síntese. Eu destaquei aqui um dos principais produtos da indústria de primeira geração, que seria o eteno, e ele se destaca porque ele acaba fornecendo diversos tipos de produtos que são utilizados em vários processos industriais. Aqui eu trouxe para vocês também a produção nacional do eteno, especificamente fornecido pela empresa Braskem, certo? Dos anos 2010 a 2017, então a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do quanto que é produzido por ano, em torno de 3,3 a 3,5 milhões de toneladas por ano são produzidos de eteno no país. Então, isso mostra a imensidão da produção do eteno, levando em consideração só a Braskem, né, porque ainda tem outras empresas que atuam nesse setor. Aqui eu estou trazendo o ranking global da produção de eteno, né, as 10 empresas que produzem o eteno no cenário mundial, isso no ano 2017. Então, teve uma capacidade de 107 milhões de toneladas, né, de produção de eteno, e a Braskem, que é uma empresa nacional, ficou na posição de número 9. Somando toda a produção de eteno dessas 10 empresas, elas são responsáveis em torno de 50% da produção global, isso no ano 2017. A segunda indústria que a gente tem é a indústria de segunda geração, né? Então, aquela indústria que vai receber os petroquímicos básicos que foram produzidos lá na indústria de primeira geração e vai transformar, por exemplo, policlorato de vinila, polipropileno, polietileno em diversos outros produtos. Novamente, devido à logística de suprimentos e tentando diminuir o máximo possível os custos, né, em relação às dificuldades de transporte de petroquímicos básicos, que muitas vezes são gases e líquidos inflamáveis, as empresas de segunda geração elas ficam próximas às empresas de primeira geração, que por sua vez ficam próximas às refinarias. Isso acaba resultando em chamados polos petroquímicos, que eu irei explicar mais adiante. A terceira geração, né, ela se classifica por uma grande diversidade, né, então a gente tem produção de filmes, embalagens, tubos, conexões. A gente tem a indústria automobilística, de autopeças, de vários tipos. Então, o que acontece? Devido às características particulares, né, de cada uma dessas empresas, da terceira geração, elas têm se diferenciado e se especializado, né, em cada uma. Então, a gente tem empresas da área de automobilística, desde que no caso da sua área de tecidos, e dentre outras. Diferentemente das indústrias de primeira e segunda geração, as indústrias de terceira geração, elas acabam ficando espalhadas ao longo do território nacional, não exigindo essa necessidade de estar sempre próximo
é o polo petroquímico, né, próximo às indústrias de primeira e segunda geração. Então, algumas das suas características é a grande quantidade de mão de obra, produz bens diversificados e diferenciados, pode utilizar tanto a tecnologia avançada como também tradicional. Por ser uma indústria bastante diversificada, existem indústrias tanto de porte maior quanto de menor, e também uma grande quantidade de empresas de capital nacional. Dito isso, eu vou apresentar um pequeno vídeo que fala um pouquinho, né, um resumo do que eu acabei de falar para vocês. Na indústria de primeira geração, as matérias-primas são processadas quimicamente para gerar petróleo básico que são ainda na indústria de segunda geração, Então, aqui a gente consegue perceber que existe uma grande diversificação, né, na indústria da terceira geração. Agora eu vou falar um pouco apresentar para vocês os polos petroquímicos existentes no Brasil. Então, a gente tem o Polo Petroquímico de São Paulo, que foi instalado em 1972, ou chamado de Polo Petroquímico de Capuava. Em seguida, a gente tem o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, onde foi criado em 1978, seguido pelo de Triunfo, no Rio Grande do Sul, em 1982, e um dos mais recentes, a gente tem o Duque de Caxias, que foi em 2005. Então, como é que surgiu o Polo Petroquímico de Capuava, né, em São Paulo? Quais foram as motivações? Então, eu destaquei alguns, que seria o impulso desenvolvimentista brasileiro, do início dos anos 70. Também a gente tem a demanda crescente de produtos intermediários, e também principalmente pelo fato de estar próximo a um grande mercado consumidor. Em 1966, a gente tem a instalação da Central de Matérias-Primas Petroquímicas, denominada Petroquímica União, e essa central é nada mais do que a indústria de primeira geração, ou seja, a indústria que fornece as matérias petroquímicas básicas para as outras indústrias presentes no polo petroquímico. Como eu mencionei anteriormente, o Polo Petroquímico de Capuava, ele também teve como base o modelo tripartite, né, ou seja, o seu capital foi dividido em 3 partes, e pela facilidade de obtenção de matérias-primas, isso acabou atraindo a instalação de outras indústrias e formando o que a gente tem hoje, né, o Polo Petroquímico do Grande ABC. Vale destacar que esse polo ele não foi tão organizado, não existia um planejamento tão aprofundado se comparado com os polos, que eu iria explicar mais na frente, né. O que a gente teve, na verdade, foi indústrias que já estavam próximas à indústria do refino, né? Então, elas acabaram ficando cada vez mais próximas e surgiu o que a gente tem hoje, que é o Polo Petroquímico de Capuava.
Aqui eu destaquei algumas das principais empresas que estavam instaladas no polo de Capoava em 1999, né, no início da atuação do polo petroquímico. Então, eu destaco a PQU, né, que seria a Petroquímica União, que fornecia justamente os petroquímicos básicos, né, as matérias-primas básicas, para as outras indústrias que estavam no polo petroquímico. Temos também a Sovai, onde a gente tem a produção de policloreto de vinila, né, com a capacidade de 240 mil toneladas por ano. A Polibrasil, com a produção de polipropileno de 120 mil toneladas por ano, e dentre outras empresas que foram instaladas naquele período. Levando mais para dados mais atuais, né, especificamente o perfil econômico do polo petroquímico de Capoava, atualmente ele é responsável por cerca de 30% do volume de combustíveis consumido nessa região, e no ano de 2013, o faturamento foi em torno de 8,5 bilhões de reais, e deu um salto de 14,1%, né, no ano de 2018, e foi para 9,7 bilhões de reais, isso por ano. Em termos de empregos, a gente tem, no ano de 2018, em torno de 2.550 empregos formais diretos, né, isso no polo petroquímico de Capoava. O segundo polo petroquímico foi instalado em Camaçari, na Bahia, em 1978, e, diferentemente do polo petroquímico de São Paulo, né, o da Bahia não existiu um grande mercado consumidor, mas um dos fatores que fez com que ocorresse a instalação desse polo foi justamente a disponibilidade de matéria-prima na região, tanto do petróleo como do gás natural. E, além disso, a gente teve os incentivos fiscais e creditícios através da SUDENE, que era a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Então, através disso, várias empresas se instalaram na região e, consequentemente, formou o polo petroquímico de Camaçari, um polo bastante organizado, que teve um planejamento inicial, né, bastante diferente do polo de São Paulo. Em 1972, a gente tem a criação da Copene, que é a Central de Matérias-Primas do Nordeste, que seria justamente a indústria de primeira geração e que forneceria insumos básicos para as indústrias de segunda geração presentes no polo petroquímico. Da mesma forma, no polo petroquímico da Bahia, a gente tem o modelo tripartite. Aqui são algumas fotos, né, do polo petroquímico de Camaçari nos anos 80, logo no início da sua instalação. Aqui a gente tem mais dados atuais, eu trouxe para vocês dados mais atuais, e um vídeo mostrando também como é que está hoje o polo de Camaçari. Atualmente, a gente tem a Braskem, que atua como a central de matérias-primas do Nordeste, não mais a Copene. Hoje a gente tem uma capacidade instalada de 12 milhões de toneladas por ano de produtos químicos e petroquímicos básicos, intermediários e finais. E o faturamento desse polo é em torno de 15 bilhões de dólares por ano, né? Em termos de exportação, 30% do que é produzido no polo petroquímico, esses 30% vai para fora do país, e 90%, responde mais de 90% da arrecadação tributária de Camaçari, e 22% do PIB da indústria de transformação do estado da Bahia. Então, com esses dados, são dados atuais, a gente consegue perceber o quanto é importante, né, o polo petroquímico de Camaçari, não só para a Bahia, mas também para o país. Em seguida, a gente tem algumas das empresas que estão instaladas atualmente no polo petroquímico. Eu trouxe só algumas, porque existem muitas empresas, então a gente consegue detalhar os produtos que são produzidos por essas empresas e as aplicações. Então, por exemplo, a Braskem Insumos Básicos, ela atua como a indústria de primeira geração, fornecendo as matérias-primas, que por sua vez elas podem ser aplicadas em plásticos, automóveis, embalagens. A gente tem também, por exemplo, a Oxiteno Nordeste, com a produção de óxido de eteno, né, derivados etoxilados, e que podem ser utilizados para o próprio consumo das indústrias presentes no polo petroquímico, como também produção de tensoativos, tratamento de gases industriais. O terceiro polo petroquímico foi criado em 1982 e foi no Rio Grande do Sul, e uma das motivações básicas foi justamente a descentralização da indústria em direção às regiões fora do eixo Rio-São Paulo, e também pelo fato de estar mais próximo do mercado consumidor.
Aqui a gente tem também a instalação da central de matéria-prima, que no caso seria a Copesul, né, que acompanha a Petroquímica do Sul, e ela iria fornecer os produtos petroquímicos básicos para as indústrias presentes no polo petroquímico. Da mesma forma, a gente tem o modelo tripartite, né, que teve como base esse polo petroquímico. No início da instalação desse polo petroquímico, existe uma produção de até 450 mil toneladas por ano de eteno, e hoje em dia, com a gestão da Braskem, né, a gente tem basicamente o triplo dessa produção, né? Então isso mostra a importância dos investimentos que foram realizados ao longo desses anos. Bom, aqui a gente tem as principais empresas no polo de Triunfo, então eu destaquei a Braskem, a Holcim, a Oxiteno e Nova, que são indústrias petroquímicas, né, que vão produzir os produtos petroquímicos, mas também a gente tem outras indústrias, como a White Martins, com a produção de gases industriais, a GS Lima, com sistemas de captação e tratamento da água, que abastece as empresas do polo. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia que no polo petroquímico não tem só indústrias petroquímicas, mas tem outras indústrias que atuam como suporte para essas indústrias petroquímicas, né, ao longo do processo industrial. Atualmente, a Copesul, né, que era a central de matérias-primas, passou a ser comprada agora pela Braskem. Um dos investimentos que estão sendo desenvolvidos, né, ao longo desses anos nesse polo, a gente tem a planta de eteno verde, que utiliza a matéria-prima renovável, no caso seria o etanol, né, proveniente da cana-de-açúcar. Né, e esse investimento foi bastante caro, né, foi em torno de 290 milhões de dólares, tudo isso para que a produtividade do polo petroquímico pudesse aumentar cada vez mais. Por fim, a gente tem o polo petroquímico, né, do Duque de Caxias, também denominado Polo Gás Químico do Rio de Janeiro, e ele foi finalizado então em 2005, mas as atividades iniciaram então em 2006. Algumas das motivações foi para contribuir na produção petroquímica nacional e também atender ao mercado consumidor do Sudeste. Aqui a gente tem a Rio Polímeros, que atua como uma central de matérias-primas, fornecendo isso no polo petroquímico. Nesse polo utiliza-se o gás natural como matéria-prima para a fabricação de polímeros, se destacando em relação aos outros polos que utilizavam principalmente a nafta, né, como fonte de matéria-prima. E esse foi o primeiro polo gás químico do país e o segundo produtor de polietilenos do Brasil. Aqui a gente tem a representação, né, do polo gás químico do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui uns dados. Então a gente tem 2006, que foi no ano que começaram as atividades, né? Então a gente teve uma receita bruta de 1,25 bilhão de reais, isso no primeiro ano de instalação de atividades, pela venda de 348 mil toneladas de polietileno petroquímico. E com isso, a Rio Polo, né, esse polo petroquímico, ele contribuiu com o aumento de 22% das exportações brasileiras. Nesse polo, isso no ano 2009, né, a gente tinha essas 3 unidades, né, unidades de químicos básicos, polietilenos e propilenos, né, indústrias de primeira e segunda geração, que eram pertencentes à Quator, mas que atualmente faz parte da Braskem. Por fim, eu vou falar um pouco sobre o desempenho da indústria petroquímica brasileira, né, tomando como base a evolução da produção, né, a evolução das vendas, a exportação, importação, balanço comercial, o destino das exportações, o destino das importações e a distribuição de empregos. Então, o que acontece? Aqui eu vou falar um pouco sobre a produção dos produtos petroquímicos, tomando como base essa classificação de produtos petroquímicos, né? Nesse caso, os produtos fabricados pelo setor, eles podem ser divididos em 6 classes, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, a gente tem os produtos petroquímicos básicos, os intermediários, os produtos químicos orgânicos, que nesse caso seriam corantes, pigmentos, solventes, intermediários para detergentes, plastificantes e outros. Temos também as resinas termoplásticas, resinas termofixas e os elastômeros. Então, essa análise econômica tem como base esses produtos, certo? Então, o que a gente pode perceber? Durante os anos de 2008 a 2017, a gente tem uma maior produção, né, de resinas termoplásticas e produtos petroquímicos. E ocorreu um salto, né, principalmente no ano 2016,
tanto dos produtos químicos orgânicos quanto das resinas termoplásticas. Tomando uma visão mais ampla, né, a gente consegue perceber que essa produção era um pouco menor em 2008, 2009, a gente pode associar isso à crise econômica, né, então a gente pode perceber o quanto a indústria, esse setor é bastante dependente, né, de fatores externos, né, vale salientar que existe a importação de tecnologias e dependendo da situação econômica mundial, existe uma grande interferência na produção aqui no país. Então, no início de 2008, 2009, 2010, a gente teve uma menor produção, um salto um pouquinho maior, né, em 2014, e no final de 2017 a gente tem uma menor produção desses produtos, principalmente de resinas termoplásticas. Em relação às vendas, né, no mesmo período, de 2008 a 2017, a gente tem maior vendas para as resinas termoplásticas, né, e assim como na produção, a gente tem um pulo de vendas tanto para os produtos químicos quanto para as resinas termoplásticas, isso no final de 2016. Numa visão mais geral, né, a gente consegue perceber que ocorreu um aumento das vendas desses produtos petroquímicos no final dos anos 2016 e 2017. Em consideração às exportações brasileiras, né, os principais produtos que são exportados, a gente tem as resinas termoplásticas, os produtos químicos orgânicos, seguido pelos produtos petroquímicos básicos. Na visão mais geral, né, a gente pode perceber que em relação a 2011 houve uma queda, mas no início de 2017 a gente teve um acréscimo, né? Essa análise seria de 2009 a 2018. Em relação às importações, a gente tem maior quantidade de produtos químicos, certo? Seguido pelas resinas termoplásticas e por produtos intermediários. A gente pode perceber que nos anos de 2010, 2011 a 2014, a gente teve um valor de importação, né, bastante considerável, uma queda no 2015 e 2016 e retornou um pouquinho abaixo, né, desse patamar em 2018. Com base nos dados de importação e exportação que eu mencionei anteriormente, aqui é uma ideia geral da balança comercial, tomando com base esses produtos petroquímicos. Então a gente consegue perceber que houve uma queda, né, um déficit, nos anos 2013, 2014, né? Isso mostra a necessidade de grandes investimentos ainda nessa indústria petroquímica no nosso país para que a gente possa ter uma balança mais favorável. Em relação ao destino das exportações, quais são os principais países para onde vão os nossos produtos, né? Então a gente tem, em primeiro lugar, os Estados Unidos, em torno de 20%, né, destino das exportações, isso no ano 2018. Seguido pela Argentina, e aí a gente tem a China, né, os três, maior quantidade, e depois nós temos em torno de 4%, 5%, Chile, Colômbia, México e outros países. O destino das importações, em primeiro lugar, também a gente tem os Estados Unidos, China, aqui nesse quesito já entra a Alemanha, ainda a Argentina. Distribuição de empregos, nós temos em maior quantidade em São Paulo, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, onde a gente tem localizado os polos petroquímicos, né, mas também vale salientar uma grande quantidade de indústrias de terceira geração. E algumas considerações finais, é que a petroquímica é um setor industrial de mais alto poder germinativo, né, e existe uma grande interdependência entre essas indústrias de primeira, segunda e terceira geração. Por isso que a necessidade, por exemplo, das indústrias de primeira e segunda geração estarem mais próximas para diminuir o mais possível os custos. A combinação de economia global crescente, com o aumento da população e desenvolvimento tecnológico, vai resultar em uma demanda cada vez mais crescente de produtos petroquímicos. Então, eles devem responder, por exemplo, mais de 1/3 do crescimento da demanda de petróleo até 2030 e quase metade até 2050. Então, isso mostra a grande necessidade de investimentos nessa indústria para que a gente possa conseguir ter uma maior produtividade a um menor custo. Bom, aqui foi... Obrigado, viu? Queria falar um pouquinho sobre o panorama da indústria petroquímica. Aqui foram as referências que foram utilizadas ao longo da apresentação. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Suélia. Eu vou
Em primeiro lugar, dar os parabéns pelo capricho, pela excelência da tua apresentação, tá certo? A riqueza de detalhes e informação foi muito bom. Eu tenho uns comentários, mas e umas perguntinhas, mas eu acho muito importante a turma também participar. Nós estamos com o horário certinho, você foi excelente, usou bem o tempo Obrigada, concedido. Muito bem, muito obrigado, viu? Então agora eu gostaria de primeiro ouvir, né? Algum comentário da turma, alguma pergunta, por favor. Eita, tá todo mundo com vergonha, você é bolsista do programa, né, Suélia? Isso. Então, eu também fui bolsista na minha época no mestrado da Petroquisa, viu? E me esclareceu bastante a tua apresentação, porque essa panorama, né, essa situação que a gente observa, a minha última pergunta, eu vou começar por ela agora. Eu acho que, por exemplo, ainda que nossos campos aqui no Rio Grande do Norte estejam maduros, ainda tem bastante perspectiva, né, de produção, não somente de petróleo, mas de gás natural. Então, além da parte do refino que nós fazemos e combustíveis, né, eu achava interessante a gente expandir, né, evoluir para petroquímicas, né, aqui no Nordeste, porque o que tem mais próximo mesmo seria, como é que fala? Camaçaria, é isso? Isso, na Bahia. Exatamente. E aí eu vi um workshop que teve da Petrobras. Eu estava comentando no começo da como é que chama? Da aula de hoje, da sessão, né, da tarde de hoje, então que existe como é que chama? Uma previsão de incorporar biocombustíveis, como já tem sido, mas aumentar mais ainda, tanto pro diesel como para querosene de aviação e a gasolina, né? E pensando nessa parte renovável, a petroquímica também deve sofrer, e já está sofrendo, né, que a gente chama, né, a biorefinaria e a própria petroquímica, porque os insumos devem sofrer diferença, não é? E aí, você viu alguma coisa acerca dessa questão verde, dessa questão, nessa evolução, nesse panorama, né, das petroquímicas? Se vão existir fontes renováveis, entende? Assim, para poder suprir as necessidades petroquímicas, né, os produtos petroquímicos. Eu vi um trabalho sobre os investimentos que a Braskem está fazendo no polo petroquímico do Rio Grande do Sul, que até comentei aqui, deixa eu só fazer o slide. Pronto. Era em relação à planta de eteno verde. Então, teve um grande investimento nessa área para poder aumentar a produtividade do polo petroquímico, né, na região. Então, eles utilizaram, por exemplo, a produção de etanol proveniente da cana-de-açúcar. Perfeito. Eu vi alguns trabalhos, em relação por exemplo, o uso do pré-sal, né? Só que ia ficar muita coisa na apresentação e eu acabei não colocando. Claro. E com o uso do pré-sal ia aumentar cada vez mais, né, a produtividade, mas no caso tomando com base os combustíveis fósseis. Perfeito. Nós tivemos num seminário, acho que foi em 2000 e já passa uns 10 anos, 2012, 2014, eu não lembro precisar, um colega meu, foi meu amigo, inclusive, na época da graduação, que trabalha na PQU, né, Petroquímica União, lá em São Paulo, e também com a Braskem.
E a Braskem fez um projeto de produção de eteno, né, ou do etileno, a partir do lixo, né, desses PETs e tudo, né. Então, uma coisa que, assim como no Rio Grande do Sul, né, eles estão fazendo a partir do etanol. Então, uma coisa que é muito importante que a petroquímica faz, né, e que nós, inclusive, exportamos produtos de primeira e de segunda geração, não foi que você ensinou hoje pra gente, né, Sueli? Isso. Então, quando você transforma a matéria-prima, como é o caso do petróleo, ou uma biomassa, né, um produto da biomassa, você você traz valor agregado, né? Você transforma o valor daquele material. Então, no caso do etanol, o etanol tem menos valor do que o próprio eteno, porque o eteno já é insumo para fazer eletrodoméstico, toda aquela cadeia que você mostrou, não é? Muito bem. Só mais uma perguntinha rápida. Você falou várias vezes desse modo tripartite, né, de administração. É o modelo. É um modelo, né? Isso. Como é que você podia explicar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de explicação sobre ele? Que eu me interessei e eu falei, caramba, isso se reproduziu, não foi, Suélia? Isso, nos polos petroquímicos. Então, o modelo tripartite foi um modelo de investimento para dar-se início à instalação dos polos petroquímicos, né? Então, como a gente tem aqui, né, no modelo tripartite, ele vai ser dividido em 3 partes. Então, uma parte desses investimentos seria responsabilizado pela Petroquisa, né, tomando como base o capital estatal. Em outra porcentagem, a gente tinha as empresas privadas nacionais, que na maioria das vezes elas entravam também como um fonte de matéria-prima, né, para auxiliar essas instalações dos polos petroquímicos, e tinha também o capital estrangeiro, que auxiliava com a fonte da tecnologia. Esse foi um tipo de modelo que teve como base praticamente a criação de todos os polos petroquímicos que eu mencionei, mas ele já não é mais atuante, né? Ele caiu por terra, no caso. Isso foi no início das instalações dos polos petroquímicos. E uma das coisas, né, que a gente pega, que é clássica, é que, por exemplo, o petróleo do exterior é diferente do nosso. Então, o projeto, né, de um equipamento, por exemplo, da área de destilação, etc., que é concebido no exterior, eles até vendem para a gente e, no final das contas, os engenheiros brasileiros têm que fazer uma reforma, né, que é mais difícil do que conceber um projeto novo e adaptar a tecnologia que vem de fora, e a gente aqui cheio de universidade, etc., né? Então, eu acho que isso é um assunto que isso já tem mudado, né? Eu acredito que isso já tem mudado, mas nós precisamos estar continuando a acreditar, né, que o que nós fazemos, né, projetos de processos, na parte de engenharia química, instalações, na parte de engenharia mecânica e assim por diante, isso compete a nós aqui, e nós exportamos também cabeças. Tem muitos brasileiros que estão fora desenvolvendo, mas nós precisamos ter esse espaço aqui. E nesse workshop que nós tivemos agora da Petrobras, nessa questão de investimento, né, de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né, tecnologia, nós temos a questão das startups. Eu estou até assistindo, eu comentei com a turma de mestrado, você estava na aula, né, Suélia? Eu estou assistindo uma série que terminou já, né, que esgotou, parecida com aquele do Vale do Silício que teve do Google, do estagiário, né? Então, assim, a gente precisa estar pensando em conceber, tá certo? Tecnologia, em desenvolver tecnologia. Eu acho que isso a gente não pode tirar de mente, e nós estamos hoje um pouco mais equiparados a nível de oportunidade por conta dessa globalização que já é um fato, né? Lógico que as oportunidades às vezes são limitadas, mas a gente tem que estar acreditando, tem que estar batalhando, certo? Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário? Eu estava justamente
lembrando desse fato, eu falei, vou comentar. Muito obrigado, viu, Suélia? Foi ótimo. E Obrigada, professor. a gente vai. A gente tem que compartilhar depois os slides, está muito rico o trabalho que você fez. Eu acho que agora nós temos a Amanda Vilas Boas, que ela vai continuar, né? A sessão da tarde de hoje é sobre petroquímica, então já começou excelente. Eu tenho certeza agora que a Amanda também vai continuar mantendo esse nível maravilhoso. Muito bem, Amanda, então agora é com você a bola, viu? Prontinho. Vocês conseguem ver? Sim, estamos ouvindo também. Perfeito, vai firme. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda. Sou estudante do curso de graduação de Engenharia Química e o tema do meu trabalho é a obtenção de alcenos na petroquímica. Eu dividi a apresentação nesses seguintes tópicos: falar um pouco sobre os petroquímicos, especificar um pouco mais sobre os alcenos, os processos de obtenção desses alcenos na petroquímica, quais são os subprodutos gerados a partir desses alcenos, mostrar um panorama geral para resumir tudo e as referências. Esse aqui é o Polo Petroquímico de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador, que a Suélia falou agora há pouco. Bom, os petroquímicos, eles são produtos que são derivados do petróleo e do gás natural. Principalmente utilizados são a nafta, o gás natural, e podem ser classificados e gerenciados em 3 gerações, como a Suélia disse. São classificados em olefinas, que são os alcenos, e os aromáticos. São utilizados também para fabricação de plásticos, medicamentos, painéis de energia, turbinas eólicas e outros diversos produtos. Bom, os principais são esses apresentados aqui: o eteno, o propeno, o buteno, o butadieno, os aromáticos e o metanol. Na minha apresentação eu vou dar uma ênfase maior nos alcenos, visto que o colega vai apresentar mais sobre os aromáticos. Bom, a partir do etileno pode-se obter diversos produtos. É o mais utilizado e o mais produzido na indústria petroquímica. E eu coloquei alguns exemplos de materiais que são obtidos na 3ª geração, tendo como base esses elementos, esses componentes da 1ª geração, que o etileno vai produzir papel, produtos eletrônicos, entre outros, o propeno como tintas, embalagens para alimentos, produtos farmacêuticos, os benzeno, principalmente produtos farmacêuticos, o tolueno em tintas, e diversos outros produtos são produzidos a partir desses elementos de 1ª geração. Bom, como a Sueli apresentou, esses são os 4 principais centros de petroquímica aqui no Brasil. E aqui na Bahia, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, eles utilizam principalmente a nafta como matéria-prima. Já no Rio de Janeiro, eles utilizam o etano e o propano vindos do gás natural. Um destaque para o Rio Grande do Sul, porque eles produzem também o eteno através do etanol, que eu vou falar um pouquinho depois. E em São Paulo, eles também utilizam hidrocarbonetos leves de refino. Bom, qual a diferença? Por que utilizar a nafta? Por que utilizar o gás natural? A nafta, o Oriente Médio utiliza bastante o gás natural por ser mais favorável para eles, por conseguirem de forma mais fácil. Só que, apesar de ser bem mais limpo, e em comparação com a nafta, a eliminação de gás carbônico e o tratamento dos resíduos é bem menor do que da nafta. O espectro de produtos que você consegue obter com gás natural é bem menor, visto que a preferência para o gás natural, para o tratamento, é a produção do eteno.
Já com a nafta, você pode obter diversos outros componentes, como os que eu apresentei lá no começo. Então, ele ainda é positivo nesse sentido, na questão de eu trouxe aqui uma curiosidadezinha sobre como está atualmente o cenário por conta do Covid. Em maio de 2020, a Braskem publicou que a produção de eteno no Brasil reduziu para 65%, porque reduziram a quantidade de pessoas trabalhando, a demanda também diminuiu, então essa foi a baixa. Nos Estados Unidos, eles divulgaram que 85% da capacidade de polipropileno foi reduzida também. Bom, os processos, eles são basicamente o refino do óleo bruto, que os meus colegas apresentaram anteriormente, que entra na parte da destilação, o craqueamento dos óleos mais pesados, que é o que eu vou apresentar com ênfase maior, a reforma na etapa de produção dos aromáticos e isomerização também, nessa segunda geração. E, em seguida, são diversos processos para transformar esses produtos de primeira geração em terceira. O eteno ou etileno é obtido, então, através do craqueamento da nafta, ou então do etano e do propano, como eu falei no Rio de Janeiro, ou de hidrocarbonetos leves de refino, como em São Paulo, ou então a partir do etanol no processo de eteno verde. A Braskem publicou, que em 2018, num relatório de 2019, que a sua produção anual era de 3,6 milhões de toneladas, e eu vi num artigo da empresa de pesquisa energética que a produção era de 4 milhões nessa época, então de outros lugares também. O propeno é obtido também da mesma forma que o eteno e produzido também em refinarias menores. O eteno é o principal, que é o mais utilizado mesmo. Então, o processo de obtenção. O petróleo, ele passa por uma separação de acordo com os seus pontos de ebulição, solubilidade, suas características, e vai se dividindo em diferentes hidrocarbonetos, através da destilação. O que é mais interessante para a indústria são os hidrocarbonetos que tem mais valor econômico, é o da gasolina, em torno de 6, ou de 7 e 8 carbonos. Então, o que fazer com esses componentes que possuem cadeias longas? Como colocar, implementar valor econômico a esses componentes? E a estratégia utilizada é o craqueamento, que basicamente consiste em você ter um alcano de cadeia longa e quebrá-lo para formar um alcano menor e assim agregar valor, Só que nessa quebra, como vocês podem perceber, a quantidade de hidrogênios aqui tem que ser a mesma quantidade daqui. A quantidade de carbono daqui tem que ser a mesma do lado de cá. Então, formando um novo alcano menor, você tem a formação também de alcenos. O que é muito interessante, porque além de você obter um alcano de cadeia que tem seu valor econômico, você tem os alcenos que, por conta da dupla ligação no carbono, eles possuem um sítio nucleofílico capaz de reagir com diversas outras moléculas e outros componentes. Então, você pode produzir muitas coisas a partir desses alcenos, por conta da dupla ligação. Bom, o processo de obtenção, então, é o craqueamento. Tem dois tipos de craqueamento. O primeiro, que eu vou apresentar, é o catalítico, e ele consiste, primeiro, no aquecimento do óleo mais pesado, e aí reage entra em contato com um catalisador que vai quebrar essa grande molécula em moléculas menores. O que acontece? Não precisa de muito aquecimento, em torno de 500 graus
Então, é mais favorável para a indústria utilizar esse tipo de craqueamento. Esse catalisador tem a estrutura de uma zeólita composta por silício, oxigênio e alumínio. E o que acontece? Essa estrutura ela tem diversos poros. Vai funcionar como uma peneira molecular. Então, essas grandes cadeias, elas são adsorvidas nessa estrutura. E dependendo do tamanho do poro, vai ocorrer, né, a formação dos diferentes tipos de compostos. Então, a carga negativa aqui produzida pelo alumínio, ela vai ser capaz de reagir com o alcano e ocorrer a formação de um carbocátio. Por outro lado, a gente tem um craqueamento a vapor, que pega também esse óleo aquecido e reage, mistura com um vapor d'água. Só que nesse processo se utiliza grande quantidade de temperatura, cerca de 750 a 900 graus Celsius. E aí também ocorre, né, a clivagem aqui, porque é muita energia para a molécula se manter intacta. Eu trouxe um esqueminha de como é que ocorre o craqueamento a vapor e depois as suas separações, né, que é a parte importante da obtenção desses alcenos. Como ocorre, então? A nafta, ela é aquecida e misturada com vapor d'água, como está aqui. E também pode ser utilizado os compostos saturados, os etanos, propanos e butanos que saírem de todo esse processo. Eles são reciclados aqui, entram no reciclo. Depois de aquecidos, eles são, através da pirólise, né, do craqueamento, por causa do aquecimento, eles são separados da seguinte forma: eles são resfriados, entram em contato com outros óleos, mas eles são logo limpos e entram no compressor. Esse compressor, ele vai separar em seguida, né, os vapores mais leves dos mais pesados. Então, o que vai subir aqui nesse processo é o H2, monóxido de carbono, e o C1, C2 e C3. C1 entenda como metano, C2 etano e C3 propano. Ele também, o que desce, né, pode ter ainda componente de propano e o butano. Aqui em cima, o que passa, eles vão ser purificados, secos e entra no primeiro tanque, na primeira torre de separação, que eles vão tirar o metano dessa mistura. Então, o metano vai subir, desce C2 e C3. Nessa segunda torre, vai se separar o C2 e o C3. Então, o C2 sobe e o C3 desce. Aqui, nessa última torre, há a separação dos insaturados dos saturados. Então, o que vai descer vai ser o etano e o que vai subir vai ser o etênio e o etino. Esses dois aqui descem e aí ocorre a separação, né? O etino, o acetileno, e aqui a produção do eteno, que é o mais, como eu posso dizer, mais procurado, o que se tem maior interesse em produzir. O C3 que desce dessa torre aqui, ele vai passar por aqui e vai se misturar com aquele C3 e C4 que desce do compressor. Então, passa pelo processo de purificação, misturam e descem aqui. Nessa etapa aqui, é separado, então, o butano desce e sobe o que é C3. O C3 passa por esse processo aqui de separação e vai ocorrer a formação, então, do propeno, que é também um subproduto muito interessante na petroquímica. E aí, desce, então, aqui a partir desse butano, a gente tem também a formação de aromáticos, aqui a separação do buteno, e daqui a separação do butadieno, que é um outro subproduto. Todos os alcanos, etano, propano e butano, eles voltam para cá, então, para o reciclo, para começar tudo de novo.
Trouxe aqui um videozinho que explica um pouco, que resume um pouco esse processo. Aqui a gente tem a separação do óleo com diferentes pontos de ebulição e cadeias carbônicas. Em seguida, depois da destilação, entra a fase do craqueamento, em que grandes moléculas são quebradas. Então, vai ocorrer a quebra aqui. E aqui forma uma dupla ligação e continua um alcano de cadeia maior, que tem o seu valor agregado, e tem o alceno que também é de interesse na indústria. Bom, então o etenoetileno ele é obtido através do craqueamento, pode ser também obtido através da desidrogenação de etano, que passa pelo mesmo processo. Você vai, com o calor, vai liberar o H2 formando o eteno. E o eteno verde também, que pode ser obtido através da desidratação do etanol. Ele em meio ácido, com ácido forte, nessa temperatura de 170 graus, ele consegue produzir esse alceno. Só que, se for numa temperatura, por exemplo, se eu não me engano, 140 graus, esse álcool ele vai preferir reagir com outro dele, formando o éter, então, diético. Trouxe também, quis apresentar para vocês, um fluxograma que eu encontrei na fonte Petroquímicos Europa, e eu adaptei para mostrar para vocês a parte mais dos alcenos e várias coisas que são produzidas através dele. Então, o etileno, quando misturado com benzeno meio catalítico, ele vai produzir o etilbenzeno, que quando desidrogenado, perde o hidrogênio daqui, forma o estireno, que é base para plásticos, borrachas e diversos poliésteres. O etileno ele também pode passar pela epoxidação eletrofílica, que reagindo com um perácido como o MCPVA, forma o óxido de etileno, que depois, quando reage com água, ele pode ser obtido através deles o dietilenoglicol, monoetilenoglicol e os ésteres de etilenoglicol, que são bases também para solventes, ésteres e acetatos de éter de etilenoglicol. Reagindo esse óxido de etileno com a amônia, é formado então as etanolaminas, que podem ser separadas também. O etileno, então, como eu falei, possui esse sítio nucleofílico, e ele vai, por conta dessa dupla, pode ser adicionado, então, o Cl2, nesse carbono adiciona um Cl, no outro carbono adiciona outro Cl, através da adição eletrofílica, formando o 1,2-dicloretano, que vai ser base para cloreto de vinila e plástico de PVC através da polimerização. O etileno, então, reagido em meio ácido com a água, na etapa de hidratação, forma o álcool etílico, que é base para diversos outros produtos até que são feitos de outra forma também. O eteno, então, ele pode ser o etileno ele pode ser oxidado, e a partir da oxidação do etanol é formado o acetaldeído, que é base para ácido acético e que pode formar plásticos. E o etileno também ele pode ser polimerizado, formando os polietilenos, que também são bastante importantes na petroquímica. Eu trouxe aqui um videozinho que vai mostrar como é a formação do polietileno, só que para o propileno é a mesma coisa, a polimerização para o PVC também é a mesma coisa, basicamente o sistema é o mesmo. Então, para formar o polietileno, a gente utiliza uma molécula de eteno. Aqui a gente tem um peróxido que a 200 graus Celsius e 2000 bar, ele vai ser rompido formando radicais, então uma reação radicalar, que se inicia com esse radical se ligando a essa molécula de eteno, e a etapa seguinte, então, é a propagação,
onde esse radical se une com o radical, ou se une com outra molécula, e elas vão se unindo, quebrando então as duplas. E a última etapa, que é a terminação, ocorre quando esse último radical aqui se liga com o último radical da molécula, formando então uma grande cadeia de polietilenos, polietilenos, porque de um etileno foram se ligando vários. O polipropileno, como eu falei, reage da mesma forma. O propene, então, ele é obtido através de craqueamentos, de refinarias, como eu falei, e da desidrogenação do propano. Assim como o etano pode ser desidrogenado formando o eteno, o propano, em meio com catalisadores e com calor, ele vai liberar o H2 e vai formar o propene. O propene, então, ele pode passar pela reação de amoxidação, formando a acrilonitrila, que vai ser base para tipos de borracha, plásticos e fibras acrílicas. Ele pode ser reagido também com benzeno em catálise ácida, formando o comeno, que vai ser base para acetona, para fenol e diversos outros produtos. Pode ser polimerizado, como eu comentei agora há pouco. Pode ser também, pode reagir com um perácido, com MCPBA, formando o óxido de propileno, que quando reagir com a água, ele vai formar o propileno glicol, ou monopropileno poli, o mono e o poli, ésteres de propileno glicol, que vão ser base para solventes e resinas, e pode formar também o poliol, que vai ser base para o poliuretano. Assim como o eteno, ele é hidratado em meio ácido, forma o isopropanol, que vai ser base também para acetato de isopropila e de acetona, que vão poder formar solventes, isoforona, metil metacrilato e acrílico no final. O propene ele pode passar pela hidroformilação, que vai produzir esse butiraldeído, que vai ser base para esses outros diversos produtos, produzindo então éster acrílico, solventes, plastificantes e acetatos. Pode passar também por uma oxidação catalítica parcial, que vai manter essa dupla aqui, e formando o ácido acrílico, que vai ser base para o poliacrilato, que vai produzir os superabsorventes. O buteno, então, como outro subproduto mais utilizado na fabricação de borrachas. Não é tão produzido igual o etenopropeno, mas também é um produto. Ele, quando desidrogenado, ele forma o butadieno. Então, nesse caso aqui, esse hidrogênio aqui sai e um hidrogênio daqui sai, formando uma outra dupla aqui, butadieno, que é base para a fabricação de borrachas. Pode passar pelo processo de isomerização, onde, por exemplo, essa molécula aqui, ela é trans, pode ser formada uma molécula cis. E N-butenos, em geral, eles são interessantes para a fabricação de olefinas superiores, que são esses compostos com a cadeia carbônica maior. Pode, por fim, passar pelo processo de isomerização também e formar o isobutileno, que vai ser base para o poliisobutileno, para uma borracha específica, butílica, e para a formação do éter-metil tequibutílico, que é utilizado também como aditivo na gasolina. Eu trouxe aqui um panorama geral para finalizar, um resuminho de tudo que eu falei. Basicamente, a nafta, o gás natural, pode ser também utilizado esses outros, né, como base. São extraídos, são trabalhados, são obtidos no começo e entra na parte da petroquímica aqui, na primeira geração, onde os alcênios em geral e os aromáticos, as olefinas e os aromáticos são obtidos através do craqueamento.
Os polietileno, polipropileno e o PVC são obtidos através da polimerização, como eu falei anteriormente. Daqui, passam por transformações para a terceira geração, então, produzir todos esses artigos, todos esses produtos mesmo que a gente utiliza no nosso cotidiano. Essas aqui são algumas das referências que eu utilizei. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Amanda, foi muito legal também, muito boa apresentação. Você conseguiu desempenhar essa tarefa difícil, não é? Porque é uma responsabilidade de abordar aí tantos temas que a gente fica, como é que fala? A gente fica, precisa se organizar e precisa saber falar, e principalmente que a gente está detectando, né, das duas apresentações, precisa trabalhar, precisa estudar, e vocês fizeram um trabalho muito bom. Eu queria primeiro abrir, se tiver algum comentário, alguma observação para a turma, por favor. Algum lembrete, alguma coisa que destacou, né? A pessoa pode estar compartilhando. Amanda, eu vou esperar, né? Tá aberto para todos, nós vamos dar um breve intervalo, mas as olefinas são espécies insaturadas, né? Que justamente a dupla ligação ou até a tripla, né? Elas permitem a espécie ficar mais reativa, não é isso? Então eles têm, fica como sendo, como você falou, a Suélia também, intermediários, insumos para a produção de outras espécies de valor agregado, não é? E nós vimos através da tua apresentação muita, como é que chama? Muita coisa do dia a dia, tá certo? Que a gente não vive sem e que são gerados através desses materiais. Então é de extrema importância, como eu mencionei no caso da Suélia, nós estarmos pensando, tá certo? E aí até entra uma questão que tem sido bastante discutido, o valor que a gente dá ao petróleo. Então, quando a gente processa o petróleo como você abordou, nós temos produtos de muito mais valor. Então, só combustíveis, provavelmente o petróleo vai ficar mais separado, mais reservado para esses processamentos. Agora, eu queria saber, eu queria entender, porque isso, pronto, você estudou, né? E aí a gente vê que dá para fazer o craqueamento para desidrogenar, para formar a dupla ligação, certo? Mas dá também para fazer a desidrogenação catalítica. Qual que é a tua percepção, assim? O que está mais frequente dentro de uma petroquímica, né? O craqueamento, a desidrogenação, ou é feita as duas operações? São feitas as duas operações? Como que você enxergou isso na tua estrada aí de estudo, né? Professor, o craqueamento catalítico ele é mais utilizado na indústria porque não precisa de tanta energia, assim, não precisa se utilizar em altíssimas temperaturas. Então, você elevar muito a sua temperatura no processo significa muito dinheiro, porque você precisa de combustível para aquecer. E nesse craqueamento a vapor, para você conseguir produtos de qualidade, você tem que garantir que a temperatura no começo do reator, a temperatura da entrada, ela vai se manter até na parte de cima. Então, é muito combustível envolvido nisso para aquecimento desse...
É muita nesse energia, né? craqueamento. Muito consumo de energia, não é isso? Então, o consumo é gigantesco. E com o craqueamento catalítico, você tem a vantagem de, dependendo, o que vai mudar mesmo, na verdade, são as eólicas, né, que você vai utilizar para produzir o que você quer. E já no craqueamento térmico, utilizar bastante energia, é um pouco mais complicado de você conseguir produzir exatamente aquilo que você quer, porque diversas outras reações podem ocorrer, então é um pouco mais complicado. Mas o mais utilizado mesmo é o catalítico. Certo? E depois a gente vê nos fluxogramas que você apresentou que a parte de craqueamento e a parte do conversor lá de acetileno, a parte reativa, né, que você transforma, é uma parte pequena. Seguido a isso, tem uma batelada, uma sequência de separadores para justamente concentrar os produtos e garantir, né, a especificação para futuras aplicações. Sim. É uma curiosidade que eu vi também, que eu não coloquei aqui na apresentação, foi que, apesar de conseguir obter essas cadeias com tamanhos menores, com as semelhantes, né, da gasolina, essas moléculas, elas são menos estáveis do que obtido pelo processo normal. Então, ainda tem isso a ser levado em conta nesse processo. Muito bem, é muito bem lembrado. Eu ia até me referir, né? Nós sabemos, ontem eu estava fazendo o exercício e estava conversando com o rapaz, ele explicou, né, que o pai dele tem dificuldade na alimentação, come muita gordura, essas coisas, né? E nós vemos na alimentação, né, num prato, quando a gente vai almoçar ou vai jantar, a importância de ter cores. As cores, por exemplo, que são os produtos que têm cores, por exemplo, tomate, eles são mais suscetíveis, como você explicou muito bem, à degradação. E por que tem cor? Tem cor porque tem dupla ligação, né? E a dupla ligação faz justamente, reflete as cores. Então, uma recomendação, se você quer se alimentar melhor, né, com mais vitaminas, com mais produtos antioxidantes, então você deve ingerir mais essas, em geral, né, assim, uma orientação. E o caso das olefinas é justamente esse, eles são mais reativos para gerar os produtos que a gente deseja, mas em contrapartida também são mais vulneráveis à degradação por conta da dupla ligação, ela ser uma ligação menos estável quimicamente falando do que as ligações simples. Gente, muito bom. O Guilherme falou aqui que eu moro do lado da refinaria, que eu tenho que ter tirado foto. Não, eu não moro do lado da refinaria. A refinaria de Camaçari fica perto de Salvador e eu tô quase no Espírito Santo. Então, Ela tá no sul da Bahia, não é isso? bem no sul, quase caindo da Bahia. É perto de Itacaré e como é que chama? É Ilhéus, né? Você fala? Itacaré, Ilhéus. É um pouquinho mais abaixo ainda. Eita. E olha que Ilhéus tá no sul, né? Eu moro no extremo sul da Bahia. Pronto, muito bom. É muito legal, viu? Parabéns, viu? E a gente tá esperando você vir no laboratório. Os reatores, as células estão tudo te esperando, viu? Tá bom, em janeiro chega aí. Chega aí em janeiro, se Deus quiser. Gente, obrigada, professor. Obrigado Obrigada, também. Parabéns, viu? Foi muito bom, excelente. Eu estou muito, muito satisfeito. Obrigada. Eu queria sugerir que a gente desse um intervalo de 10 minutos, começasse às 3h35. O que vocês acham aí no chat? Eu vou fazer a pergunta aí. O que vocês acham? Tá bom assim? 3h35, a gente retoma com a Meirelle, tá bom? Tá jóia então. Então vamos dar esse intervalozinho, não precisa sair, tá bom? Então 3h35 a gente tá aqui firme e forte.
Oi, Luana, tudo bom? Tá- tô correndo um pouco demais a conta, porque teve uma defesa de tese de doutorado da Unicamp. Não sei se, acho que é da tua época ela, a Letícia. Pois é, foi muito legal, foi alto nível, muito, muito bom. Eu fiquei de suplente, sabe? Aí eu assisti tudo e tal. Só que acabou me ocupando mais ainda, que eu tô com umas coisas. Eu tô precisando ir no banco para pagar o pedreiro aqui. E aí eu vou ter que dar uma saidinha. Agora na apresentação da Meirelli, depois que todo mundo entrar, né, tiver estabilizado, aí eu vou dar uma saída, vou sair com o celular. O meu medo é alguém querer entrar e eu não conseguir autorizar, mas aí pronto. É, mas eu tô pensando em ir lá, viu? Mas é só isso basicamente. E voltar. É, eu vou ver se eu vou sair nos 5 minutos da apresentação para ver se eu tô no finalzinho para dar a discussão. Se eu não tiver chegado, aí você fala, mas acho que não vai precisar não. E outra coisa, Luana, vamos botar força para dar as notas para a turma, né, na semana que vem, viu? Tá, tranquilo. Isso aí, você vai ter que ter um critério, você tem que dar um desconto, dar uma batida, se tiver coisa de plágio realmente identificada, a gente tem que dar uma descontada, tá certo? Por exemplo, as duas apresentações agora foram excelentes, eu estou botando nota também, pra gente fechar uma nota. O professor Afonso deve talvez estar entrando, tá certo? Pra estar vendo isso. Tá bom? Então vamos combinar assim, a palestra vai começar às 3h40, eu desço, vou comprar o negócio lá, vou pegar o dinheiro e volto. E eu vou com o celular, eu vou com, que nem uma vez eu fiz, eu vou ouvindo do celular. Se caso tiver alguma, como é que fala? Alguém querendo entrar, aí eu vou sentir muito, mas pronto, eu pedi, vai ficar gravado e tudo, mas vai fazer o quê, né? Tá bom? Inclusive eu tenho que desligar aqui a gravação para gravar. Ai, cacete.